pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Rebelo, tô aqui para começar mais um vídeo no YouTube desse canal, que eu falo bastante de Barcelona, futebol europeu em geral, mas hoje o vídeo é sobre o Barcelona, sobre o troféu Joan Gamper, que aconteceu hoje, nessa quarta-feira, entre Barcelona e Al Ahly, time egípcio. Bom, meu povo, primeiramente eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, já me ajuda muito, muito, muito a ter ânimo para continuar esse canal aqui no YouTube, trazendo muito conteúdo legal para vocês. Seguinte, trazendo uma linha, um fio condutor para esse vídeo aqui, vou começar falando sobre as apresentações e os discursos, tanto do Hans Flick quanto do Rafinha, e depois vou partir um pouco mais para campo e bola e sensações que a gente tem pro resto da temporada, desses jogos de pré-temporada e de hoje do troféu Joan Gamper. As primeiras sensações ali de temporada que esses jogos deram pra gente. Então, sem mais enrolação, vou começar falando das apresentações. Os pontos mais curiosos das apresentações, do meu ponto de vista, foram as apresentações do Rafinha e Lamine Yamal, muito cantados, muito festejados, o nome deles, também do Pedri. O Pedri também é sempre um dos nomes mais cantados entre todos. E não dá para ignorar o fato do Frenkie de Jong ter sido vaiado hoje na sua apresentação. Claro, enquanto o apresentador gritava Frenkie, é óbvio que teve muita gente, grande parte do estádio, grande parte do Camp Nou, que gritou Frenkie de Jong, gritou o nome do Frenkie de Jong, mas ficou claro que cerca ali de 30, 40% do estádio vaiou o Frenkie de Jong. Minha opinião sobre isso, sendo o primeiro ponto polêmico desse troféu Joan Gamper que tivemos hoje. Acho que o Frenkie de Jong é sempre muito perseguido pela mídia, algumas vezes com inverdades para cima dele, como a época que falavam que ele ganhava um salário de 30 milhões de euros. Também, essa vez, que falaram o Gerard Romero, jornalista de Barcelona, um jornalista até que tem certa relevância lá, disse que o Frenkie de Jong teria se recusado a entrar em campo contra o Atlético de Madrid, que ele tem uma briga com Hans Flick. Tudo isso foram questões que a mídia pega muito pesado com o Frenkie de Jong, isso resvala na torcida, que acaba tendo uma antipatia pelo jogador de certa forma. O Frenkie de Jong está lesionado, tem uma lesão de longa duração no joelho e deve, por causa da Copa do Mundo, acontece, uma lesão na Copa do Mundo é uma lesão normal, que todo mundo quer jogar a Copa do Mundo, acontece, o Frenkie de Jong deve ficar parado pelo menos até janeiro. Dentro disso, meu povo, acho que as vaias são descabidas de certa forma, porque o Frenkie de Jong sempre foi muito profissional. Acho que hora ou outra você querer cobrar o Frenkie de Jong para que ele jogue mais, para que ele seja mais protagonista, para que ele assuma o papel pelo qual ele foi contratado, acho 100%. Mas eu acho que hoje, um troféu Joan Gamper, todos os jogadores recebendo o carinho da torcida, pós-Copa do Mundo, começo de temporada não tinha necessidade de vaiar o Frenkie de Jong, que é um dos seus capitães, que sempre representa bem o Barcelona, pelo menos com muito profissionalismo. Dentro disso, outro ponto muito relevante nessa apresentação do troféu Joan Gamper foi a apresentação dos novos jogadores. O Cancelo não foi apresentado ainda porque o Barça não oficializou a transferência do Cancelo. O Cancelo estava no túnel do Camp Nou, estava trocado, mas não foi chamado. Então o Cancelo não foi apresentado na frente da torcida. Não tem nada a ver que o acordo dele não vai acontecer, simplesmente o Cancelo, como não foi anunciado pelo clube, tem algumas questões ali de assinatura de contrato, não faria sentido o Barcelona apresentar ele já no troféu Joan Gamper. Apresentou também o Gordon, ADM, nomes muito cantados, mas de longe o nome mais cantado nessa apresentação foi o do Rodri. A torcida simplesmente ficou maluca com a contratação do Rodri, não era para menos, é a contratação de um bola de ouro, melhor jogador da Copa do Mundo, né? Lionel Messi, enfim, não vou falar nada. Bola de ouro, melhor jogador da Copa do Mundo, melhor jogador de Eurocopa, cara com gol em final de Liga dos Campeões. É uma contratação zaça mesmo, é uma baita contratação que a torcida ficou completamente maluca. E também tem o fator chapéu no Real Madrid, que a torcida adorou. Então o nome do Rodri foi o mais cantado entre todos. Falando dos discursos agora, os discursos do Hans Flick e do Rafinha, o discurso do Hans Flick foi muito emotivo, foi um discurso realmente muito emocionante. Porque ele cita a perda do pai dele no último El Clássico, né? Antes do último El Clássico, na madrugada, o Hans Flick acabou perdendo o pai dele. Ele foi pro jogo do mesmo jeito. A torcida cantou o nome dele muitas vezes ao longo daquele clássico. Foi um momento muito difícil, muito tocante. O Hans Flick citou que ele, naquele momento ele tinha perdido alguém, o pai dele,
mas ele tinha percebido ainda mais a questão familiar, a questão que ele tinha ganhado uma família dentro daquele clube. Isso é um divisor de águas, né, gente? Isso, você ser acolhido, você perceber que você tem uma família dentro do seu trabalho, no momento em que você perde um cara como seu pai, é realmente um divisor de águas na carreira de qualquer um. Não tenho dúvidas de que o Hans Flick é muito agradecido ao Barcelona, à torcida, por esse momento. O discurso do Rafinha também foi muito contundente. O Rafinha é o primeiro capitão temporário eleito pelo próprio Hans Flick antes das eleições dos jogadores. Hans Flick elegeu o Rafinha na frente do Frenkie de Jong. O Rafinha fez um discurso muito contundente, parabenizou os campeões do mundo, agradeceu o apoio da torcida como sempre. Também deu as boas-vindas aos novos jogadores e aquelas promessas de sempre, né? O Hans Flick e o Rafinha prometeram que tem um time fantástico para brigar por todas as competições e que eles vão deixar tudo em campo para poder ganhar tudo e pediram o apoio da torcida. Bons discursos, contundentes, emocionantes, principalmente do Hans Flick, e o Rafinha tendo mais uma vez a postura de um capitão, como o Rafinha sempre tem. Acho que se o Rafinha fosse eleito o primeiro capitão do time, e aí sim pelos jogadores, para essa eleição ser de fato oficial, seria muito merecido, tá, meu povo? O Rafinha é sempre o que mais corre, é sempre o que mais dá exemplo, é sempre o que mais motiva, é o que mais treina com intensidade, ajuda os mais jovens, então acho que seria muito justo que o Rafinha brasileiro fosse o primeiro capitão do Barcelona ao longo dessa temporada. O que temos de campo e bola hoje é algo muito semelhante aos outros amistosos, só que com um pouquinho a mais de futebol bem jogado. Hoje o Barcelona manteve a escalação base, né, dos últimos amistosos, pelo menos do último, mas hoje jogou um pouquinho melhor, pelo menos na minha concepção, do que jogou contra o Basel. Detalhes da escalação. O Barcelona começou com Eric Garcia na lateral direita, João Garcia no gol, Jules Koundé na zaga. Eu venho trazendo isso tanto no meu perfil do Instagram, TikTok, inclusive me segue lá, é RebeloFoot. Tanto eu tenho trazido aqui também no YouTube, que o plano do Barcelona é trazer o Jules Koundé como um zagueiro essa temporada. E eu acho realmente uma boa ideia, um bom reforço. Koundé começou hoje ao lado do Gerard Martin. O Paulo Barça ainda precisa ganhar um pouquinho mais de ritmo para reaver essa titularidade. Baldé. E no meio campo, Marc Bernal vem tendo bastante ritmo nessa pré-temporada. Acho que a tendência é o Hans Flick tentar ver se o Marc Bernal pega um embalo bom para disputar a posição, porque dessa vez, nessa temporada, a disputa vai ser de fato bem pesada. Rodri, Pedri, Frenkie de Jong, Gavi. Então vamos ver se o Marc Bernal com bastante ritmo consegue brigar por posição. Marc Bernal, Chaves parte jogando pelo meio campo. Isso para mim só mostra o fato que o Hans Flick tem muita confiança sobre o Chaves Parte, que mais uma vez jogou muito bem. E também mostra o quanto o Hans Flick está levando a sério o fato do Eric Garcia ser seu lateral direito titular para essa temporada. Fermin, como ponta de lança, Lamine, Rafinha e Hamza Abdel Karim, o camisa 9, o único que o Barcelona tem, pelo menos até esse momento. Falando de bola jogada, o Barcelona teve o controle do jogo praticamente o tempo inteiro. No primeiro tempo não cedeu chances ao Al-Ahly. Fez um jogo de fato muito contundente, pressionando bem e tudo mais. Eu senti falta de um Lamine Yamal mais inspirado, mas assim, faz parte do jogo. Lembrando, o Lamine saiu de uma lesão de 2 meses de duração para jogar uma Copa do Mundo, ganhou ali ritmo aos trancos e barrancos na Copa, porque tinha que ganhar, entrou de férias de novo, quando estava começando a engrenar, um jogador jovem, sabe o quanto o ritmo é importante, quando voltou a engrenar, Lamine mais uma vez parou para as férias e agora está tentando ganhar ritmo de novo. Normal que o Lamine não tenha feito um grandíssimo jogo hoje. O Barcelona teve bom jogo, bom sistema de circulação de bola, gostei bastante, gerou algumas ocasiões, especialmente pelo lado do Rafinha, que parece outro jogador em relação à seleção brasileira. Lembrando, o Rafinha também estava voltando de lesão na Copa do Mundo, isso também não justifica 100% da falta de bola jogada pelo Rafinha na seleção, mas do Barcelona, não só pelo fator confiança, capitania, o Rafinha parece outro jogador no Barcelona, é de fato de longe nessa pré-temporada o melhor jogador do Barcelona, sem muitas questões, sem muitas dúvidas. O Rafinha mais uma vez foi muito bem, gostei do Baldé, boa dinâmica, e gostei muito do Chaves Parte, além do Fermin também, que sempre foi, como sempre, é muito agudo, gerou muitas ocasiões para o Barcelona. O jogo acabou 2-1, mas o Barcelona teve algumas chances no primeiro tempo, algumas chances claras. O Chaves Parte acabou perdendo uma chance claríssima no primeiro tempo. Os 2 gols saíram no primeiro tempo, um do Hamza Abdel Karim, mais uma vez mostrando que tem boa finalização, boa presença de área, é corpulento, consegue segurar no pivô,
e também consegue ter boas jogadas fora da área ali. O Hansa foi muito bem hoje. Gol do Hansa, gol do Rafinha de pênalti. No segundo tempo, o Hans Flick faz muitas trocas, especialmente troca a dupla de meio campo e o lado esquerdo da defesa, acaba sofrendo um gol justamente nas costas do zagueiro que ele tinha colocado, o Álvaro Cortés, mas acontece, o Barcelona seguiu jogando bem, gerou muitas ocasiões com o ADM quando entrou, com o Gordon, que também entrou muito bem, o Dani Olmo entrou bem. E assim, o Barcelona foi tendo muitas ocasiões, chegou a fazer um gol com o Gordon que estava impedido, teve um pênalti que o próprio Gordon acabou desperdiçando. Então, futebolisticamente falando, foi um bom jogo do Barcelona, além do fato de também, no fim do jogo, terem entrado Pedri e Gavi, que talvez sejam a dupla de meio campo titular para a primeira rodada de La Liga. Vamos ver. Quando esses dois entraram, o Barcelona teve ainda mais controle do jogo, ainda mais um jogo fluido. Futebolisticamente falando, meu povo, é isso. É um time egípcio que tem seus bons jogadores, tem seus bons momentinhos, mas era isso. O Barcelona tinha que ganhar mesmo. É troféu Joan Gamper, não pode perder o Gamper, né? Pelo amor de Deus. O próprio troféu que o Barcelona propõe todos os anos. Então, assim, futebolisticamente falando, convincente, mostrou algumas coisas. O fato o que o Hans Flick pensa do Koundé, pensa pro Chaves Part e pro Eric Garcia ao longo dessa temporada. Gostei que o Hansa pode ser um bom reserva. E dentro disso, pessoal, é ver como esse time evolui, ver como esse time segue, ver como os protagonistas vão pegar no ritmo, vão pegar no tranco ao longo da temporada e como eles ganham ritmo. Então é isso. Agradeço vocês por terem assistido até aqui. Deixa nos comentários o que vocês acham do Barça para essa temporada. Se de fato a Champions League pode vir nessa temporada, eu acho que o Barça está na briga, está entre os grandes favoritos para essa edição de UEFA Champions League. É isso, meu povo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, é nóis.